estamos de volta aqui no nosso Essência de Ser ao vivo e numa companhia excepcional do Dr. Sérgio Bissoli. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, Cris. Muito obrigado mais uma vez por me receber aqui e já pedir desculpas, porque como eu já expliquei, não será sempre que eu vou poder estar, porque o programa é ao vivo, pessoal. Então não dá pra gente se deslocar às vezes com audiências marcadas e todo mais que eu tenho no escritório. Mas quando puder, com certeza a gente faz questão. E ele sempre dá um jeitinho. Mas nós vamos começar respondendo a pergunta que me foi feita pela dona Regina do Castelinho. A questão referente aos 25% aumentados na aposentadoria quando tem uma pessoa com deficiência, com problemas ou sem condições. Isso é fato, não é? Como é que funciona? Não, realmente, a lei prevê isso aí. A lei 8.212, no seu artigo 45, ela prevê que o segurado que se aposentar por invalidez e necessitar de tratamento permanente e precisar de auxílio de outras pessoas, de terceiros, nesse caso, ele poderá ser acrescido sim esses 25% na aposentadoria. Porém, tem um detalhe. E, gente, esse detalhe é o problema. Mas vamos ouvir. O que é que diz a lei? O problema é o seguinte, é simples. Ele pode tentar administrativamente e se não for concedido, ele vai ter que tentar judicialmente. Porque você sabe, Cris, com a falta de dinheiro hoje que o governo federal está, com o Ministério da Previdência, com o rombo que existe hoje no Ministério da Previdência, eles não vão facilitar a vida de ninguém, pode ter certeza disso. Então, talvez tenha sim que procurar judicialmente. Mas também essa questão se aplica ao segurado. Por exemplo, até que ele esteja vivo. Não vai ser estendido, não vai ser isso acrescido à pensão que porventura pela morte dele ele deixar. Então vamos aqui pormenorizar algumas coisas. Primeiro, deve-se tentar administrativamente. Isso é pré-requisito para depois eu poder ingressar no judiciário? Não é pré-requisito, mas eu recomendo que comece por aí. Por quê? Porque a lei prevê, isso está previsto em lei, então, vamos dizer assim, necessariamente, eles vão ter que justificar o porquê, mas sempre tem que ser precedido de um laudo médico que diga isso, sempre precedido de um laudo médico que diga que tem essa necessidade. Portanto, tente sim, primeiro administrativamente, depois busque os tribunais. Hoje a gente tem o juizado especial federal, que é aí que vai correr a ação. Procure que você com certeza vai ter resolvido essa questão. Agora, o segundo ponto importante, invalidez permanente. Sim, exatamente. E aposentadoria por invalidez. Há já uma discussão no sentido da pessoa que se aposenta por tempo de serviço e durante essa permanência ela sofre, por exemplo, algum tipo de acidente e torna-se inválido. E aí vem a necessitar aí do trabalho, do auxílio permanente de uma outra pessoa. Então, neste caso, não existe previsão legal, não está na lei, como eu falei, mas pode buscar também aí ajuda do judiciário para tentar conseguir, porque eu acho que pelo princípio da isonomia, isso deve ser aplicado. Então aí a gente vai criando uma jurisprudência, é isso, uma seleção de casos que vão sendo decididos nesse sentido e que vão embasar quando a pessoa já sofreu esse acidente, embora a lei não seja clara? Exatamente, e já existem jurisprudência nesse sentido, já tem ações que concederam para as pessoas que sofreram durante esse período em invalidez permanente. Agora, uma outra coisa que ele enfatizou e é muito importante é para a pessoa que está inválida. É uma questão de bom senso aí. Também acho. A pessoa faleceu, gente, se os 25% eram acrescidos em função da situação da pessoa, a partir do momento que ela morre, essa situação deixa de existir. Aí a gente aplica o bom senso, doutor Bissoli? Sim, com certeza, porque, vamos dizer assim, cessa a assistência permanente que existia. Então, não há por que manter-se os 25% que foram acrescidos justamente para esse fim. Então, também acho que é um bom senso. Bom, gente, esse tema é muito interessante. E agora a gente vai dar um breve intervalinho para voltar falando sobre uma palavra inusitada, desaposentação. Você sabe, afinal de contas, o que é desaposentação? Nem eu. Mas o Dr. Bissoli, no nosso próximo bloco, com certeza vai nos explicar. Aguarde um pouquinho.
volta com o seu, o meu, o nosso Essência de Ser ao vivo aqui na sua NET 5 Piracicaba TV, 3h25 da tarde. Gente, eu desconheço essa palavra, desaposentação. Afinal de contas, doutor Bissoli, o que é desaposentação? Muito bom. Olha, a tua pergunta também foi feita essa semana pelo Dr. Décio, mando aqui um abraço, Dr. Décio, que está nos acompanhando. E realmente, desaposentar, o que significa? Você era aposentado, você renuncia à aposentadoria para tentar uma nova aposentadoria. Então, como que se dará isso? Que forma que se dará isso? Para quem isso? Para quem é válido? Então, nós temos assim, pontualmente, 3 casos que a gente pode citar nesse evento. O primeiro deles é com relação àquele segurado que vai prestar concurso público, ele sai da iniciativa privada e vai para a pública. Então, ele pode, nesse caso, renunciar à aposentadoria. Por quê? Porque normalmente, pelos regimes que existem próprios de previdência nas instituições públicas, ele vai sair em vantagem, vai ser vantajoso para ele. Tá? Então, esse é um primeiro caso. O que mais a gente vê acontecer é aquele segurado que se aposentou de forma proporcional. Ele se aposentou de forma proporcional. Então, mas continuou trabalhando. Por quê? Porque depois de 95, que extinguiram o chamado pecúlio, neste caso, então não tem mais razão de ser. Antigamente, ele continuava trabalhando e era devolvido isso em forma de pecúlio. Depois de 95, não mais. Então, ele pode, neste caso, renunciar à aposentadoria dele e proceder à tentativa, né, de uma nova aposentadoria. Peraí, vamos dar um breakzinho aqui. Então, a partir de 95, foi quando ele poderia, porque ele deixou de receber o pecúlio e ele estava aposentado proporcionalmente. E continuou trabalhando. Continuou recolhendo, continuou trabalhando. Como uma pessoa normal. Normal. E é o que mais acontece nesse país, né? Porque a gente sabe muito bem que a aposentadoria não é digna, não é aquela aposentadoria que todo mundo aguarda para terminar a sua vida com dignidade. A gente sabe que não é isso. Não, com certeza. Aí, então, a partir disso, eu que proporcionalmente me aposentei, posso renunciar. Pode renunciar. Agora, de que forma? Já vou dizer que só pode tentar judicialmente. Esta questão não ainda está, vamos dizer assim, com jurisprudências. Existe uma ação hoje pelo Supremo que está empatado em 2-2 para saber se você pode realmente renunciar, se você pode renunciar e tem que devolver aquilo que recebeu ou não. Então, estamos caminhando ainda, né, em nuvens. Então, Por isso que o senhor usou a expressão tentativa. Não, exatamente. A gente não sabe o desfecho. Não dá para garantir. Mas o que a gente tem visto, a maioria que tem tentado tem conseguido. Mas tem que ser feito um cálculo também. Tem que pegar um advogado, pegar um contador para fazer esse cálculo, para saber se é vantajoso ou não, porque não é para todo mundo. Não é assim, eu vou querer fazer. Não, tem que fazer o cálculo para ver se realmente isso aí será benéfico ou não. Só através do cálculo, então, você que está em casa nos assistindo, poderá ver se vale a pena, porque tem um risco. Sim, com certeza. Um risco. Você pode ter que devolver. Hoje a maioria dos tribunais estão aceitando. Por quê? Porque trata-se de verba alimentar, então também não cessa a aposentadoria. Então a maioria tinha medo que, vou entrar com a ação e vai cessar minha aposentadoria. Não vai acontecer isso. Mas, como eu disse, tem um julgamento em andamento, que é agora no Supremo Tribunal Federal, que já há tempos está para ser julgado, está empatado em 2-2. A ministra Rosa Weber pediu vista desse processo para que analise, para saber que voto vem aí. Então, não é uma incógnita ainda, porque ela vai repercutir geral, né? Vai ser uma decisão do Supremo, vai repercutir nas demais ações que estão em andamento hoje no Brasil. Gente, para você que está em casa entender, é como se a gente estivesse aqui, e aí, doutor Bissoli, me corrige se eu estiver errada, a gente está aqui na base. Então, são tomadas decisões na base. Aí vai para a segunda instância, que seria, no nosso caso, em São Paulo,
o que for decidido em São Paulo. Agora veja só, como se trata normalmente de ações que demandam valores que não ultrapassam, normalmente, algumas vão ultrapassar, 60 salários mínimos, existe a possibilidade de entrar no juizado especial federal, que isso é ágil, é muito mais rápido, mas é mais rápido também pelo número de ações que... É o mais rápido daqui, gente, sim. Vamos considerar, é o rápido. Eu tenho ações para ser julgadas que estão para ser decidida desde 2013, então parte desse princípio, não é? Eu estou dizendo que são ágeis pelo ponto de vista de ser um juizado especial. Então, nesse caso, é muito mais fácil, você pode reclamar diretamente, existe essa possibilidade. Então, inclusive, nesse caso aí, você não precisa nem do auxílio do advogado. Só que, óbvio, se você souber fazer os cálculos que se exige e tudo mais, porque ali não existe a possibilidade de você fazer um cálculo. Devido à complexidade no juizado, não existe. Então, por isso que ele não aceita tipo de ações complexas. Por quê? Porque ele é ágil. Exatamente para não ter aquelas pausas, vai, arbitra, volta. Exatamente, exatamente. Gente, é muito interessante essa desaposentação. Existe alguma previsão de quando nós teremos um posicionamento do Supremo? Olha, pelo andar da carruagem, eu acredito que este ano não. Porque, além de tudo, uma decisão desta vai demandar também aí da Previdência recursos financeiros. Que nós já sabemos que nós não temos. Eu não acredito. Então vamos esperar mais um pouquinho, aí com fé, talvez final de 2016? Eu não me arrisco, sinceramente, nesse país eu não me arrisco a dizer uma data, porque é realmente uma incógnita. E antes da gente entrar nessa outra questão, o que é esta fórmula 8595, eu vou fazer uma pergunta mais pessoal para o Dr. Bissoli. Dr. Bissoli, o senhor está lá no seu escritório e as pessoas querem que os processos andem. Com certeza. As pessoas têm essa vontade. E aí o processo independe da sua vontade. Ele independe, a data de marcação de audiências depende do juiz. Isso é um fato concreto que acontece muito? É muito bom, Cris. Vai me dar uma oportunidade, porque aquele que vai pagar o pato sempre é o advogado. Com certeza. O judiciário é lento, o advogado deveria ter agido mais, deveria ter pressionado, mas não é assim que funciona. Isso é importante saber. Nós fazemos o nosso trabalho, óbvio que você tem mecanismos para você adotar que possa dar maior agilidade. Por exemplo, maior de 60 anos tem o Estatuto do Idoso, tem uma lei especial que diz que o processo tem que ser julgado rapidamente. Isso é óbvio, né? Sim. Porque quanto mais... Óbvio, abre aspas, para aqueles advogados que usarem que saibam utilizar também, né? Porque, convenhamos, né? Tem colegas e colegas, mas vamos, partir do princípio que todo mundo tenha que saber. Mas é isso mesmo, não depende do advogado, não. A data de audiência, ela segue uma ordem de chegada de processos. E como a gente sabe que no nosso país isso é muito ágil, então você tem que estar preparado para ter paciência e não jogar a culpa no seu advogado. Aqui é uma defesa pessoal dos advogados que eu estou fazendo porque a gente às vezes vê isso acontecendo e o advogado não tem culpa. Ele tem que seguir um ritual, ele não pode estrangular o juiz, pode. Senão não, vai preso, vai por desacato. E muito menos forçar uma decisão do juiz se não está na vez própria do teu cliente. Não existe essa possibilidade. Gente, agora a gente vai fazer um breve intervalinho para voltar falando sobre esta fórmula 8595. Aguarda um pouquinho.
volta com o seu, o meu, o nosso Essência de Ser ao vivo, aqui na sua NET 5 Piracicaba TV. E para falar sobre esta fórmula 8595. Ela é doce, Bissoli? Ela é doce que nem a fórmula que os nossos entrevistados vão trazer depois? Não é nada doce, infelizmente. Essa aí é uma questão que a gente, para puxar um pouquinho para ela, é lembrar do fator previdenciário. Então, para você, meu amigo, minha amiga, que estão agora pensando em aposentar-se, vai ser aplicado não um fator previdenciário que vigia até então, agora será essa fórmula, 85-95. Gente, pelo seu tom de voz, eu já recomendo que você que está aqui em Piracicaba, passe no Divino Pote, compre um doce daquele bem gostoso, é na Santa Cruz, para você entender esse fator previdenciário, para você conseguir suavizar as suas emoções, eu posso dizer dessa maneira? Pode dizer. O que acontece? Aumenta-se a expectativa de vida do brasileiro. Portanto, criar uma fórmula onde nós vamos nos aposentar mais experientes. Você está sendo assim, muito mais experiente. Mais experientes. Por quê? Porque 85, já me perguntaram isso também. Mas Sérgio, eu vou ter que me aposentar com 85 anos? Não é isso. Não é isto, e eu vou explicar o porquê. Porque é a somatória da idade e da contribuição. 85, fórmula 85, são aplicadas para as mulheres, 95 para os homens. 85 significa a somatória do tempo de contribuição, que obrigatoriamente tem que ser 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Portanto, só vai poder se aposentar uma mulher que tiver 30 anos, integralmente eu estou falando, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Tá me entendendo? Entendi. Não gostei, mas entendi. Vamos lá. Trabalhar um pouquinho mais. Porém, o homem, sempre exige mais da gente também, né? Eu não sei não, porque a jornada dupla ainda é mais feminina, né? E assim, deixa eu puxar o lado pra mulherada. Ele tá falando dos homens, mas hoje, você que tá aí me ouvindo, somos nós que sustentamos a maior parte dos lares brasileiros. Muito bom, eu concordo. Eu concordo. Então, para os homens, a fórmula será 95, ou seja, 35 anos de contribuição e aí 60 anos de idade, não mais nem menos. Por quê? Se você tiver contribuído mais tempo, você pode aposentar-se com menos idade, mas se não, obrigatoriamente terá que ser 35 anos. Então, essa é a questão, devido à expectativa da mudança de vida útil do brasileiro. É isso que está acontecendo. Ou seja, nós vamos trabalhar mais. Pois é. E tem um detalhe, não terminou assim. Não, peraí. Esses detalhes, gente, lembra do potinho. Você já passou no Divino Pote? Pega o seu pote, que esse detalhe eu tenho certeza que vai necessitar da liberação de endorfina para você se manter aí calminho. Vamos lá, vamos prosseguir. O que acontece? A previsão é que essa fórmula se aplique até 2022. Portanto, o que pensaram? Que está aumentando a expectativa de vida útil de nós brasileiros. Então, o que vai acontecer? A partir de 2017, já altera essa fórmula, ela já passa a exigir mais tempo de serviço, não, mais idade. Por quê? Porque ela vai até 2022. E aí existe o fator 100 já para os homens. Chegaremos ao fator 100 para os homens. De fator 90 para as mulheres e 100 para os homens. Então, de 85 passará para, no caso das mulheres, para 90 e para os homens de 95 para 100. Com certeza não é uma boa notícia, não nos deixa nada felizes essa mudança. E aí agora eu vou polemizar um pouquinho. Vamos lá. Como o nosso sistema previdenciário, você que está aí nos ouvindo sabe que está riquíssimo, cheio de dinheiro, a tendência é que os valores dessas aposentadorias
diminuam? Não porque ela existe um teto. Então ela é fixada, tem um teto fixado, hoje 4.400 aproximadamente, arredondando. Então, não tem como. Aí o fator não interfere nessa questão, né, que hoje não é fator, é fórmula. Portanto, o que vai acontecer? Vamos ter que trabalhar mais tempo se você não contribuiu o necessário, que é obrigatório para as mulheres 30 anos e para os homens 35. Gente, com essas notícias, eu acho que você tem que comer um doce. Você tem o direito de adoçar a sua vida agora, enquanto você pode. É muito pior o que está acontecendo, porque nós vamos trabalhar mais e o que nós vamos receber vai ser igual. Sim. Olha que coisa boa, você trabalha mais e recebe igual. Você gostou? Nem eu. Então, diante dessa expectativa, com esses temas tão agradáveis, mas tão importantes, eu vou agradecer muitíssimo a presença aqui do Dr. Sérgio Bissoli, sempre trazendo esclarecimentos, e pedindo a ele que retorne na quarta-feira que vem aqui com a gente para trazer para mim, para você aí que está nos ouvindo, outros temas tão importantes quanto esses. E lembrando que ele é sempre muito bem-vindo aqui no nosso Essência de Ser. Muito obrigada pela companhia, Dr. Sérgio. Eu que agradeço, Cris, mais uma vez, né, essa oportunidade. De antemão eu já falo, eu não sou especialista em direito previdenciário, né, portanto, alguma coisa que eu possa ter dito, que se alguém realmente quiser me contestar, eu estou às ordens, porque faz parte, né, da democracia. Portanto, eu, mais uma vez, estarei aqui assim que possa, não tenha sombras de dúvidas disso. Gente, então com essas explicações maravilhosas, a gente vai dar um breve intervalinho para voltar falando de coisas divinas, coisas que nos alegram. Aguarda um instantinho.